Muito bom dia, sejam bem-vindas a essa primeira edição do Festival Eloá. Hoje nós temos uma convidada super especial, Rejane Santana da Silva, psicóloga, minha amiga há muitos anos. Acho que a gente poderia fazer uma live, Rejane, só falando das nossas histórias de faculdade, né? Porque seria muito divertido a gente, né, sobrevivendo. Com certeza, a caravana do saber. Isso, caravana do saber. 5 anos a gente voltou junta da faculdade, fomos da mesma turma. Então foi um presente da vida mesmo, ter colocado a gente na mesma sala, lá em Belo Horizonte, naquela turma da Unicentro Newton Paiva, foi onde a gente estudou. Então a gente teve uma trajetória de vida bem parecida, né? De bastante superação, né? Então a nossa formatura foi uma formatura muito bonita, né? Assim, de não só para a gente, mas também para a nossa família, né? Que foi uma vitória coletiva. Então a gente está aqui hoje, 14 anos depois da nossa graduação, né? Para mim é uma celebração, é uma alegria gigantesca. A gente está celebrando esse 1 ano de trabalho online com as mulheres. Nós estamos caminhando de uma forma muito bonita, transformadora para todas nós, né? Estão várias aqui, me honrando com a presença, né? Minha irmã também está aqui, Maria Elisa, muito grata. Sintam-se à vontade aqui na nossa tenda vermelha, né? Hoje, o convite é falar sobre recomeçar. Para mim é um tema absurdamente necessário. Mas antes da gente começar, eu vou convidar a Rejane para se apresentar, falar um pouquinho do que ela quiser falar sobre ela, para vocês já irem se sentindo assim mais à vontade. Rejane está falando de Portugal, então a nossa tenda ela realmente ampliou, ela já é Rejane internacional, porque nós temos uma brasileira que mora no Chile e participa da tenda. E agora ela atravessou o oceano, né? Mostrando para a gente que realmente não temos limites, né? Onde o nosso sonho vai, a gente pode crescer. Então, é uma alegria gigantesca, muito grata pelo seu sim. Conta para a gente um pouquinho quem é você. Júnia, primeiro eu queria agradecer o convite, me sinto extremamente honrada de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da minha história, né, da nossa história, porque é um pouco do que construímos, né, ao longo desses anos. Então, eu sou a Rejane, sou mãe do Leonardo e do Fernando, meus 2 pequenos que amo muito. Meu marido chama Gustavo, sou formada em psicologia. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em psicologia da educação, trabalho com a psicologia clínica desde que me formei, mas tive um longo trajeto, por um tempo trabalhei muito na área de segurança pública, num programa de prevenção à criminalidade. Foi um trabalho que me ensinou muito, me fez crescer muito profissionalmente como pessoa. Tive a oportunidade de conhecer diversas realidades e de tentar contribuir, inclusive, para a reconstrução daquelas realidades. E hoje estou aqui em Portugal, e é interessante porque estar aqui foi planejado, mas é um planejamento meio que como um plano B, inicialmente. E estamos aqui enquanto as coisas aqui estiverem bem, né? Todo mundo pergunta, e quando volta? Eu acho que quando a gente faz escolhas sem pensar que elas precisam ser eternas, eu acho que é mais fácil para a gente conseguir lidar com essas possibilidades de mudança, né? Então, eu acho que a gente só conseguiu estar aqui hoje em Portugal quando a gente conseguiu entender que não precisava ser para sempre. Então, estamos aqui enquanto estiver bom, enquanto estiver funcionando. Acho que é isso. Eu acho que ela já falou tudo da live, a gente pode se despedir. Para mim, você já falou o principal.
né? Então, vamos começar, né? O que pega, né, Regiane? Você já deu a resposta. A gente tem medo, na verdade, é da impermanência. A gente tem medo das coisas mudarem. E assim, o que é uma insanidade, porque todo dia a Terra está girando. Então, o movimento, ele é o natural. O natural é o mover-se. Nós estamos em movimento constante. E por que é que a gente tem tanto medo desse movimento? Por que é que a gente acredita que existe pontos finais, né? Então, eu preciso fazer uma série de... ticar na vida, né? Preciso. Faculdade? Ok. Casamento? Ok. Filho? Ok. Emprego? Ok. A gente precisa ter uma segurança. E aí a gente se confunde. E muitas vezes esse plano, esse barco está furado, está afundando, e a pessoa, às vezes, morre. Então, tem pessoas que escolhem até tirar a vida, mas não conseguem recalcular a rota, né? Assim, o que que eu posso fazer aqui para reajustar? E a gente vê muito isso no consultório. A pessoa procura a gente, né? Porque ela está tomando um monte de remédio, ou não está dormindo, sabe? Tá se sentindo péssima, a vida está sem sentido, mas ela não consegue entender que ela precisa fazer recomeçar alguma coisa. Mas ela não admite, às vezes é mudar uma profissão, né? Às vezes é um concurso, você está com um concurso maravilhoso, mas se ele não serve para você, ele não é maravilhoso, né? Então, as pessoas, é muito comum a gente ter isso, né? A gente vê as pessoas falarem assim, nossa, mas seu emprego é maravilhoso, mas seu casamento é maravilhoso, mas seus filhos são maravilhosos. O que fala na alma da pessoa, né? O que enche o coração dela, né? E aí, às vezes, ela adoece, o corpo para a pessoa de alguma forma para ela recalcular a rota mesmo, né? O que você pensa disso? Bem, quando você tinha convidado e tinha dito que esse seria o tema, eu achei muito interessante, porque é um tema que tem pelo menos 7 anos que eu tenho pensado, que tem mais ou menos 7 anos que a gente estava ensaiando fazer esse movimento de migração. E aí eu fiquei bem pensando até mesmo na lógica da física, né? Aquela história de que um objeto em movimento tende a continuar em movimento até que uma força o pare, assim como um objeto parado tende a continuar parado até que uma força faça com que ele se mova. E às vezes eu acho que a sensação de segurança, né, é algo que tende às vezes a deixar a gente parado em determinado plano. Porque causa conforto, é óbvio, previsível ele traz conforto para a gente, né? Então, você saber que não está bom, mas você já sabe o que não está bom, às vezes é melhor do que você resolver pensar em uma outra possibilidade e você não sabe o que vai ser ruim e o que vai ser bom dessa outra possibilidade. Para a gente, para a nossa história em si, eu tive algumas situações que aconteceram que fez com que nós, enquanto objeto parado, fôssemos obrigados a mover. Uma foi a perda da minha mãe. Eu acho que a minha mãe era algo que me fazia continuar também naquele lugar onde estava, porque eu acho que a família traz isso, a gente quer sempre estar perto da família. E o segundo, meu marido tinha um emprego extremamente confortável no Brasil, e eu também tinha ali toda a minha independência, mas a gente não estava feliz com isso. Ele não estava feliz com o emprego e eu também não estava mais me sentindo feliz. Até que a empresa decidiu fechar o contrato com ele. Então, a gente ia precisar recomeçar de qualquer forma, né? Ou seja, teve uma força que nos empurrou. E agora? Vamos ter que mover querendo ou não querendo. E aí a gente tinha infinitas possibilidades ali naquele momento para escolher, né? Podíamos continuar no Brasil, mudar para o interior, mudar de país para qualquer outro país.
Aí a gente começou a se sentir confortável de pensar, vamos montar uma estratégia, mas sabendo que essa estratégia não precisa ser para sempre, né? E aí o que você disse, eu acho que o que mais faz a gente temer, que é justamente mudar e poder mudar sempre, é justamente o que encoraja na hora que a gente enxerga que o mudar não é problema, né? Então, depois que eu fiz essa primeira grande mudança na minha vida, uma das primeiras grandes mudanças, que é mudar de país, mudar de cultura, com filhos pequenos, você pensa que tá bom, você consegue fazer qualquer uma agora, né? Porque você sabe que você pode estar em qualquer lugar, porque o que importa é justamente os valores que já estão aí, né, dentro do que você conseguiu construir com a sua família, o que importa para você de estar nesse mundo. Isso você leva com você para qualquer lugar que você for, né? Então, eu acho que quando a gente começou a entender que o que a gente temia era o que era a base, era o que nos dava segurança, e que se daqui a um mês eu decidir que o meu lugar é no Brasil e que eu posso voltar, ou se eu decidir que o meu lugar é na Índia, como dizia a colega, eu posso tentar lá estar, eu acho que te dá flexibilidade. E eu acho que a flexibilidade é a palavra, né? Você se dá flexibilidade, né? Porque às vezes o olhar do outro é algo que assusta. Então eu sentia também nesse meu processo de transição que se a gente falhasse, como seria voltar e encarar as pessoas com a nossa falha, né? Porque a gente sempre pensa, e se não der certo? Mas aí eu me pergunto, o que é não dar certo? Porque o que eu estou ganhando, tem 1 ano e 3 meses que eu estou aqui. Se eu tiver de voltar para o Brasil daqui 4 meses, não foi porque não deu certo, porque a quantidade de coisas que eu tive a oportunidade de aprender, de vivenciar, de conhecer, o que é não dar certo? Eu acho que até isso também a gente tem que flexibilizar. Então, eu acho que se eu fosse pensar numa palavra, seria essa, flexibilidade da gente com a gente mesmo, não é nem com o outro, é da gente com a gente mesmo. Não sei se eu respondi. Respondeu maravilhosamente, né? Flexibilidade. Eu gosto de falar muito também que é abrir espaço interno, né, para receber. E tem um outro exemplo também bem simples, que eu adorei o que você falou do desligamento do Gustavo, porque quando tudo se desfaz, né, quando as certezas, quando o chão abre, pode ser uma alavanca, assim, já te empurrando para a vida, né, para uma vida nova, para uma vida mais rica, com mais possibilidades, quando você não conseguia enxergar. O processo psicoterápico ele rola muito em torno disso, assim, de forma mais lenta, gradual, né, no ritmo muito da pessoa, né, dela conseguir ver essas possibilidades da vida que não aquele plano, né, aquela linha reta que muitas vezes não foi traçada nem pela própria pessoa. Às vezes foi a família, às vezes ela está com algum emaranhamento no sistema, né, que a constelação familiar vem trazer para a gente esse tipo de conhecimento. E aí ela está ali representando um papel e ela não está vivendo a vida dela, não está na vida dela, né? E assim, as questões culturais, né? A gente acha que somos seres individuais, que os meus desejos, os meus quereres, eles são todos oriundos dessa cabecinha, e não são, né? Você liga a TV, você é bombardeada por coisas, você cresceu numa família, escola, né? Toda uma cultura te empurrando para seguir um protocolo. Tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não. E aí passam vivendo essa vida até que algo aconteça para ela se deparar, né? E agora? Né? Às vezes isso acontece na terapia, mas pode acontecer em diversos locais, não é só a terapia. A terapia não é o único local, ela é um caminho que a gente escolheu, né? E aí a gente, como a gente se conhece há muitos anos, né? Quase 20,
a gente vê muito bem na vida uma da outra a diferença que a terapia fez. Se eu não tivesse, eu sempre falo, se eu não tivesse feito terapia, eu acho, sim, muito improvável que as causas e condições teriam se estabelecido para eu ter me mudado de Belo Horizonte em 2007, né? Porque, assim, imagina, eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, fazer um curso, sem garantia nenhuma, deixei a família, deixei os clientes, né? Porque, assim, você sai da graduação, você tem ali minimamente umas possibilidades. Você está no seu lugar, você está onde você conhece as pessoas. São as pessoas que vão te indicar para o seu trabalho. Você não vai chegar numa cidade e abrir um consultório e falar, agora eu sou psicólogo e as pessoas vão te procurar. É algo realmente desafiador, né? Mas foi na terapia que essa possibilidade se abriu. Então, é sempre um passo, né? Às vezes a pessoa, ela fala assim, mas eu vou ter que largar meu marido? A vida está ruim, então eu tenho que largar meu marido? Será que eu tenho que pedir exoneração do meu concurso? Né? Será que eu tenho que largar tudo e fazer um mochilão pela Europa? O que é? Sabe? Porque não está claro. Né? Às vezes está claro. Às vezes a pessoa chega no trabalho, às vezes nem assim é claro, né, Regiane? Às vezes a pessoa chega no trabalho e está uma crise de pânico. Às vezes não é o trabalho que está gerando aquela crise de pânico, só parece que é. Então, é um enigma a ser decifrado. Entendeu? E aí a gente vai buscar, né? Então, não é necessariamente que você vai largar tudo e começar de novo. Muitas vezes você precisa fazer pequenos ajustes. Alguns ajustes é um passo. É um passo que vai te levar para mais um passo. É ali naquele novo passo que você está que você encontra alguém, que alguém te fala alguma coisa, que te traz uma informação, e aí você dá mais um passo. Então, grandes transformações na nossa vida acontecem sem a gente perceber. Quando você vê, você já é outra pessoa. Então, assim, eu penso assim, que são várias Júnias em uma, várias vidas em uma. E quando eu lembro daquela Júnia adolescente, eu falei, cadê você? Né? Não estou te vendo aqui. Né? Aquela Júnia do começo da graduação, do fim da graduação, do começo do mestrado, né? Aquela Júnia que depois se levantou e falou, vamos mudar agora para Palmas. Né? Aquela Júnia que casou, aquela Júnia que divorciou. São muitos ciclos dentro de uma vida. Então, tem momentos que são marcados assim, né? Agora, tem muitas transformações que são silenciosas, lentas e graduais. Olha só, deixa eu te contar. Quem chegou aqui? A Alessandra. Será que ela conseguiu? Cadê você? Alessandra, gente, a nossa querida amiga que está com dificuldade com a internet. Está sem luz, né? Caiu um poste lá e ela estava para participar. Enfim, eu acho que ela entrou e caiu de novo, porque eu vi ela entrando, ela já entrou 2 vezes. Vai que é tua, Jane. Júnia, quando você vai falando, e a Júnia me conhece bem, e me conhece, e eu acho que quem você vê não é a mesma que você conheceu no início da graduação, muito provavelmente, né? E eu também acredito muito da minha transformação pessoal ao meu processo também de escolha por um processo terapêutico, né? E eu poderia dizer que esse foi meu primeiro passo em me apropriar de uma mudança. Né? Eu me lembro de uma posição bem vitimizada, talvez, no sentido de que se a minha família vive todo esse contexto dessa forma, então o que me resta é isso, meio que um certo conformismo de que é assim para todo mundo, então eu vou ter que ficar nessa mesma onda. O que é algo que traz uma sensação de segurança, mas não traz benefícios grandes, traz um falso conforto. E quando eu decidi enfrentar essa transformação pessoal, né, e foram muitos anos até eu conseguir dar um passo a isso, foram acho que uns 10 anos de terapia,
foi quando eu consegui dar um passo de entender que o que eu falava não necessariamente era o que eu desejava, e que aquilo era muito mais um mecanismo de defesa, por acreditar que eu não poderia alcançar o que realmente eu desejava, do que uma escolha propriamente dita, né? Então, quando eu consegui entender isso na terapia, eu comecei a decidir virar a principal autora da minha história, né? Eu não precisava mais seguir o script que a minha família ditava até então, né? Eu poderia incluí-los, mas não necessariamente ter que aceitar passivamente a história que já estava colocada. E aí eu decidi que eu queria sim ter uma família. Então eu acho que esse foi o primeiro grande passo, né? A terapia e depois a escolha por ter uma família. E é interessante porque quando eu me abri para isso, ou seja, tem 11 anos, mais ou menos, que eu estou com o Gustavo, meu filho mais velho tem 10 anos. Foi uma decisão que foi tão bem trabalhada, tão bem definida, que até o nosso encontro parece que assim era para ser desse jeito, entende? É como se os dois estivessem prontos para este encontro, onde as coisas foram acontecendo extremamente rápida, de uma forma curiosa, né? Porque a gente se conheceu no primeiro momento virtualmente, numa época que isso ainda não estava da forma como está hoje, né? Então, eu li o perfil dele, me encantei pelo perfil dele, ele se encantou pelo meu, e marcamos um encontro e decidi em diante, estamos juntos até hoje, né? Desde esse primeiro encontro que aconteceu 3 dias depois, a gente se falar pela primeira vez virtualmente, e não era assim, face a face, era por mensagenzinhas mesmo, e eu estava pronta para pagar o preço dessa escolha, né? Porque eu acho que às vezes a gente acha que não dá conta ou que não está pronta, né? E eu acho que esse foi o segundo passo, talvez, e não consigo mais me imaginar ou me ver naquela Rejane, né, de início de graduação, mas eu entendo que aquela Rejane precisou existir para que essa que está aqui hoje conseguisse chegar, no sentido de que o processo de transformação também é bom, né? A história lá da lagarta que vira borboleta, né? É bom você entender que há etapas, umas mais difíceis e outras mais belas, né? E que a transformação ela é importante. E que cabe a gente estar pronto ou entender, pelo menos, por onde passa. Eu falava hoje com meu marido de manhã, a gente tá precisando de fazer determinadas escolhas e agora a gente já sabe o que quer. E aí eu falei, a coisa mais difícil que tem, às vezes, é a gente descobrir por onde está passando o nosso desejo. A gente pode não realizar esse desejo, não tem problema, mas você pelo menos saber por onde ele passa, eu acho que já é algo importante, porque você já consegue operar com estratégias mais próximas do que realmente interessa, né? Porque senão a gente fica meio igual cego em tiroteio, tipo, tentando ir para vários caminhos, porque os caminhos são vários, né? Mas sem saber o que realmente vai me agradar. Então, às vezes, a gente sai abrindo e fechando também um monte de portas que não necessariamente são as que interessam a gente, né? Eu acho que a gente parar e tá, beleza, tem um monte de coisa, mas por onde perpassa o meu desejo? O meu desejo perpassa em continuar nessa relação ou não? Né? A gente tem chances de conseguir juntos fazer com que essa relação seja bom para os dois, ou deu, esgotou e a gente conseguiu aproveitar até agora. Né? Porque eu acho que, às vezes, se perguntar e entender por onde o nosso desejo está passando é algo que é uma bússola que vai nos guiar de uma forma mais orientada. Acho que é isso, Júlia. Uau! Né? Não sei como é que está batendo em vocês aí, mas eu estou assim, precisando de uns instantes para refletir, inclusive dá vontade de parar. Falei, vamos parar uns 2 minutos, é bem do meu rolê da meditação, né? Do meu grupo. Vamos ficar em silêncio 1 minuto, né? Assim, abrindo espaço. Mas aí, por outro lado, eu penso, não, mas a gente só tem 1 hora, eu quero. Enfim, são os paradoxos da vida, e ser adulta inclui isso também, né? Vou abrir para perguntas.
E quem quiser fazer pergunta para a Rejane, para a gente, quiser comentar alguma coisa, só peço para ser breve, porque a Sapucaí é grande. A Adriana está com a mão levantada, pode abrir seu microfone. Eu só tenho palavras a agradecer. Uau! Como foi expansivo a fala. Nossa Senhora, Rejane, você é top. Júnia, demais. Estou, assim, encantada. Uau! Foi, assim, a palavrinha flexibilidade era aqui, assim, a chave. Adorei, amei. Sou muito, 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 muito grato por ter participado. Tá muito show, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês. Não, gente, terapia, não tem coisa melhor no que, na vida do que terapia, entendeu? Nossa Senhora, amo fazer terapia, psicoterapia, adoro. Show, vocês são demais. Beijo para vocês. Gratidão, amiga. Obrigada, Adriana. Fico feliz de poder, de uma certa forma, tocá-la um pouquinho com a minha história. E flexibilidade é uma palavra perfeita, né? Achei que a Regiane lacrou. E lembrando, né, que como é que a gente pode trabalhar a flexibilidade? Vamos lá, vamos voltar para... Vamos sair daqui com um encaminhamento, né? Eu acho importante a gente sair com dúvidas, sair com a cabeça quente, com vontade de ouvir de novo, de chegar mais perto da Rejane, de mandar um direct para ela, né? E querer saber mais. Eu acho importante a gente querer continuar, né? Se perceber que é movimento. E acho importante também a gente sair com alguns encaminhamentos, né? O que que eu posso fazer a partir disso? Com a palavra flexibilidade, o que que eu tenho de encaminhamento para vocês? Para mim também, né? Para todas nós, né? Como é que eu trabalho flexibilidade? Qual que é uma possibilidade? São incontáveis, né? Agora, o que me vem inicialmente é uma questão bem prática, bem simples. É voltar para o corpo. A galera que trabalha com yoga, sei lá, nem sei quanto tempo, né? Porque é um saber bastante antigo, milenar, aqui no Ocidente é recente, mas ele é muito antigo. Vai dizer o quê? Que quando eu estou trabalhando com o meu corpo, eu estou trabalhando com a minha mente. Quanto mais flexibilidade no corpo eu tenho, significa que eu tenho mais espaço. Então, vamos trabalhar, vamos mexer o corpo. Às vezes a gente fica aqui, parece que nós estamos falando aqui, eu e a Rejane, de questões filosóficas, e aí as pessoas falam assim, Júnia, me manda um livro para ler. Eu adoro ler, eu nem sei quantos livros que eu tenho em casa, estou aqui olhando para eles, assim. Às vezes eles mais me assombram, né? Porque são muitos, assim, na fila, na lista, né? Quem vai ser o próximo? Agora, o que a gente precisa é de prática. O que a Rejane falou para a gente foi de prática. Foi de ir para a vida. Né? Então, a gente leia, que a gente use o que os... Imagina, a pessoa teve trabalho de escrever o livro. O meu trabalho é ler. Olha a diferença. Quantos anos a pessoa leva, quanto trabalho ela levou para escrever um livro. O meu trabalho é ler. É um presente que ele deixou para a nossa família humana. Né? E aí, agora, beleza. O que eu vou fazer com isso? Ou a mesma coisa é um vídeo. Aí eu vejo um vídeo, eu vejo outro, que hoje a gente está mais na história do vídeo. Mas e aí? Né? Isso tudo é para nos empurrar para a vida, é prática. Né? Como é que... E a prática que eu sugiro a partir dessa palavra é voltar para o corpo. Né? Fazer alongamento, fazer o que você puder fazer para abrir espaço. Quem mais quer falar? Maria,
Elisa. Pode abrir o microfone, vou te trazer para cá. Olha, eu vou só falar assim, quando vocês falaram, né, a Rejane assim, falou esplendidamente sobre a questão da flexibilidade, você depois, Júlia, reforçou isso, eu acho bem interessante. Eu tenho, assim, a minha vida foi um eterno recomeçar. Hoje em dia que eu estou um pouco, né, quando você falou sobre, né, assim, a morte da mãe dela, a minha foi a morte da minha avó, né, que eu fui criada com ela, então me fez refletir, foi aquela coisa assim, eu acordei de um jeito, eu dormi de um jeito e acordei de outro, né? Tanto emocional, financeiramente, de todas as formas a gente faz uma reflexão, faz uma mudança. E a gente vê como a gente aprende, a gente amadurece, a gente aprende, a gente ensina, né, também algumas coisas, repassa isso. Eu acho que a experiência, né, aí da Rejane de ter mudado totalmente, e o que impulsionou, né, para que ela pudesse ir para Portugal, é a mesma coisa quando eu me formei, eu e meu marido, nós nos formamos na Federal de Juiz de Fora, né, lá vocês em Belo Horizonte e eu lá em Juiz de Fora. De repente, a gente assistindo uma televisão, a gente não sabia o que fazia, de repente apareceu um anúncio de um concurso aqui no estado de Tocantins. A gente não tinha nem noção de como era. De repente, resolvemos arriscar. Viemos sozinhos, fomos lá para Araguatins, no Bico do Papagaio. Uma realidade totalmente diferenciada. Eu, carioca, Márcio mineiro, sempre acostumado com esse movimento todo. E, de repente, eu aprendi demais. Meu Deus do céu, aprendi a ser profissional, aprendi a ser humana. Olha, eu até choro, porque quando a gente tem essas oportunidades de flexibilizar o que está acontecendo na nossa vida, a gente aprende a ter mais humanidade. Assim como eu acho que essa doença está fazendo com que a gente aprenda a ser mais humano, né? Mais compreensivo, enxergar o outro. Então, assim, eu agradeço muito hoje, né, você, Júnia, que está aí proporcionando isso, a Rejane, que está falando, porque me faz aprender cada dia mais. E isso é excelente para a vida da gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada, Maria Elisa. Eu achei ótimo que você se conectou com a parte da perda, né? Porque me fez lembrar, nosso raciocínio, ele é muito dicotômico. A gente cai nos extremos com bastante facilidade, porque a gente busca compreender. Qual que é o nosso paradigma para entender a realidade? É classificar, é julgar. É bom ou ruim. E aí, vem os paradoxos da vida. Perder a mãe foi bom ou ruim? Perder a avó? Perder o emprego? Essa palavra perder, ela já não faz sentido quando você vai ampliando, sabe? Você vai vendo que aquilo que você tem de referencial, que te ensinaram, é insuficiente para entender a realidade e para operar com ela. A gente precisa sair desses paradigmas. Não é nem bom nem ruim, é a vida. E não é perder, porque nunca foi seu. Nem esse corpo é meu. Espera aí, deixa eu... Tem um barulhinho aqui. Ah, foi. Então, o que nos faz sofrer não é a vida. O que nos faz sofrer é a forma que a gente olha para ela. Porque a gente se apega a umas coisas e a gente sofre quando perde. E a gente não quer perder outras. A gente, sabe? O que faz a gente sofrer é o apego e a aversão. Porque tem coisas que a gente quer segurar
E a vida é movimento. E outras coisas que a gente quer repelir. E aí o que ajuda é a gente começar a ampliar nossa visão sobre isso, observar nosso vocabulário, né? Será que é extremo? Será que é bom ou ruim? Ou será que eu posso navegar? Ter flexibilidade e continuar, porque é continuar o tempo que a gente tiver. A gente está aqui, é como se eu fizesse uma viagem, como a gente estava falando aqui no aquecimento, né? Da nossa roda, dos sonhos de viagem da Jaqueline, né? Na Turquia, na Índia, na Toscana. Imagina só, você faz uma viagem super cara para a Turquia. Dificilmente você vai de novo lá. Não é porque você não tem oportunidade, é porque você quer ir em outro lugar. Você sabe que o seu tempo de vida é limitado. E a pandemia tem mostrado isso bem para a gente. É realmente rápido. A gente vive meio que esquecendo que vai morrer. Que a nossa própria existência é impermanente. Que tudo é impermanente. Aí, você vai para a Turquia, você vai fazer o quê? Você vai ficar lá no celular, no Instagram, você vai correr e fazer todos os passeios. Ou você vai simplesmente contemplar o céu. Você vai viver aquele momento ou você vai estar parada pensando na próxima viagem ou sofrendo porque você não fez alguma coisa, sabe? Tem momentos na vida que deixam a gente mais desperta, que a gente percebe que eu só vou ter essa oportunidade. Então, eu faço. Só que o que a gente precisa ficar ligada é que a gente tem que ter recursos emocionais para isso. Não basta querer, você tem que ter recurso. Porque às vezes você quer curtir uma viagem, mas não consegue. Você quer relaxar, mas não consegue. Né? Então, esse comentário da Maria Elisa me fez pensar nessas coisas, de que a vida está acontecendo, independente do que a gente pensa sobre ela. Né? Eu só vou receber, se eu estou com minha xícara cheia de chá, o chá esfria, eu preciso esvaziar essa xícara para receber um chá novo. Mas eu preciso saber lidar com o tempo dessa xícara vazia. A gente precisa ter espaço, um container emocional para lidar com esses momentos de ausência. E a gente fica como criança que não consegue esperar um minuto enquanto os pais assim, descem do carro e vão pegar a criança na cadeirinha atrás. A gente sabe que é uma questão de, às vezes, nem um minuto esse movimento, mas para a criança é insuportável. Eu vou ser deixada para trás, eu vou morrer. E aí ela chora. Então, quantas vezes a gente faz isso? A vida está movimentando, tem um tempo, né? E aí, de novo, um encaminhamento prático, né? Mexe com planta, olha para a natureza, a gente esqueceu que a gente é natureza. Né? Aqui em casa eu observei agora, o pé de caju está começando a florescer. Não é o meu querer. Claro que eu preciso cuidar, então a planta ela mostra isso para a gente, existem causas e condições. Eu preciso cuidar da planta, vai ter o tempo para ter o fruto, sabe? Não é na hora que eu quero. A gente, com essa ideia de supermercado, a gente se desconectou num nível da natureza que a gente começa a se achar de fora, começa a se achar super-heróis. E aí fica sem esse espaço emocional para conseguir lidar com a impermanência que é a natureza da vida. A gente não está falando nada aqui de esotérico, sobrenatural, transcendental, nós estamos falando de vida, de ser humano. Fale, Rejane. Eu fui até anotando alguns pontos quando você foi falando, que às vezes a gente vai entrando em devaneio e se perde na hora de organizar as ideias. Quando você coloca, né, a questão do real, da morte, se é bom ou ruim, me fez pensar na questão de que o real vai existir, queira a gente ou não. Né? Então, a morte vai existir, assim como o nascimento vai existir, assim como a pandemia existe, independente da gente querer ou não. O que muda, né? E aí se a gente tentar sair desse bem e mal, e o que nos cabe, aonde a gente consegue operar, aonde a gente tem poder de mudar ou não, é a forma como a gente quer lidar com esse real. Né? Como que a gente vai ressignificar esse real. Meu filho de 10 anos, ele tem umas atividades na escola que eu acho muito interessante,
que é o conto e o reconto, né? Então tem lá o conto, onde está escrita a história, e ele precisa recontar essa história. No início ele odiava. Ai, mas que eu vou ter que contar do meu jeito, é melhor copiar, não sei o quê, porque é o mais fácil, né? Mas eu acho que é mais ou menos essa lógica. E agora ele já cria coisas muito interessantes, porque é onde ele tem a oportunidade de se colocar diante do texto, de colocar as emoções, de colocar os sentimentos, né? Então eu posso fazer uma ressignificação da morte. Por exemplo, no caso da minha mãe, né? A perda. A morte em si é algo que tá aí para a vida. Agora, como você resolve encarar isso é onde a gente tem poder de ler essa morte, né? Para mim foi algo que eu li da seguinte forma: agora eu me sinto livre para estar em qualquer parte do mundo, porque eu vejo que eu não tenho alguém que está precisando de mim aqui agora mais nesse momento. Então, para mim, eu li como uma sensação de liberdade, não que ela viva me aprisionasse, né? Mas a forma como eu li aquela história. E eu posso, tudo depende da entonação que eu vou dar também, né? Essas mídias sociais hoje, às vezes a gente lê uma mensagem no WhatsApp, eu trabalho isso muito com minhas clientes, a questão da assertividade da comunicação, isso é uma coisa muito difícil. Comunicar é muito difícil, né? Comunicar é extremamente difícil. E quando a gente vai comunicar por texto, eu acho que é mais difícil ainda, porque a entonação vai dizer tudo, né? Eu posso dizer oi, ou eu posso dizer oi, e isso muda a forma. Agora, quando eu leio o oi, é sempre oi, né? E aí me fez pensar isso, assim, que eu acho que o legal do ser humano é que, por mais difícil que seja esse real, a gente pode recontar, né? A gente pode se colocar e criar a partir dele, né? E é um pouco do que eu fiz aqui. Quando eu cheguei aqui na universidade, eu não vim para fazer mestrado, eu vim só para acompanhar o meu marido no pós-doutorado dele. E eu ia, num primeiro momento, ficar cuidando das crianças. E quando eu cheguei aqui, que eu entrei no site da universidade, que eu vi esse curso, eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar e, assim, vamos ver o que vai ser, né? E foi, e aconteceu. E aí eu entro aqui, uma linha que não era exatamente a linha que eu tenho mais facilidade, a forma como eles pesquisam é completamente diferente, mas eu falei, eu quero aprender. Eu acho que tem muito aqui para me ensinar. Ou seja, eu estava num momento de flexibilidade também tão grande que eu estava cabendo em qualquer lugar. Eu acho que isso também é legal, quando você cabe em qualquer lugar. Não no sentido de que você está tentando se enquadrar no que o outro quer, mas que você está disposta a fazer esforço para poder se encaixar enquanto estiver bom para você, né? E eu achei que esse era um momento e que estava flexível, que valia a pena arriscar. Então, eu acho que tem muito disso. Eu acho que é um momento onde a gente vive hoje, com essa história da pandemia, um momento onde a gente tem muitas formas de se comunicar e que a gente não tem conseguido muitas vezes, justamente porque essa forma do reconto, às vezes, ela está sendo muito igual, né? E eu acho que a gente precisa criar esses momentos igual a gente está vendo aqui hoje, né? Eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante, né? Onde a gente está aqui recontando e aprendendo com os recontos, né? Eu acho que isso que é o grande sentido. Sim, sim. Eu acho que, nossa, cada fala aí foi só cair nas minhas fichas, né? Nossa, muito enriquecedor, cada um com a sua experiência, mas estou assim, encantada, sabe? E esse tema é o tema, né? Digamos assim, que é o cara, né? Porque eu acredito que é o que eu estou vivendo também. A Regiane, duas viradas de chave para mim, é o desejo. A Regiane falava do desejo, para mim foi uma virada também. Todos os meus desejos estão acontecendo, porém não da maneira que eu fui ensinada. Porque justamente aquilo que a Regiane dizia, né? Você acaba querendo repetir padrões, com consciência ou não. E os meus padrões de família é totalmente fora daquilo que eu vivo. Então, é desafiador para mim, mas ao mesmo tempo
me dar respostas daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho buscado. Então, eu vivo nesse momento realmente de recomeço. Está acontecendo tudo. Não da maneira que eu gostaria, dentro daquela caixinha quadrada que eu fui ensinada, né? Mas está. E eu estou muito grata, sou muito grata por essas viradas de chave. Eu acho que, para mim, veio como uma coroação e confirmação daquilo que eu estou vivendo, de flexibilização. Que eu acho que o meu grande medo é ser flexível, porque eu não sei para os outros, mas para mim, ser flexível, eu tenho medo de chegar naquela coisa de perder o foco por ser flexível, sabe? Aquela coisa de que muda o tempo todo e não sabe o que quer, porque tem algumas pessoas que eu conheço, então, e eu tenho medo de ser assim, de flexibilizar demais e não saber o que eu quero, qual é o meu desejo, por causa dessa flexibilização. Justamente por causa dos extremos, né? Justamente por causa do meu extremo. Então, mas hoje eu estou aprendendo que a flexibilização, ela é uma maneira de você assumir você mesma. Eu acredito que para mim é isso. Hoje, para mim é isso. Fazer diferente. Muitas vezes a flexibilização me leva a fazer diferente da minha família. Porque em muitas situações eu já quis repeti-los, né? Então, hoje é só gratidão mesmo, é virada de chave para mim. Obrigada, Kênia, pela contribuição, pelas palavras. Eu acho que quando falava de flexibilidade, eu acho que você entendeu bem, porque é um conceito amplo mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente pode confundir um pouco até a flexibilidade com a permissividade. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a flexibilidade diz com relação à rigidez que às vezes a gente tem com as próprias ideias, com a gente mesmo e com um único modelo, com uma única forma de escolha. Né? Então, quando eu tentei falar da flexibilidade, era no sentido de que não precisa ser um padrão único e que não precisa de ser algo eterno, mas que pode ser flexível no sentido de se moldar de uma forma não rígida, sabe? Onde você consegue ser mais maleável, mas claro que sempre guiando algo daquilo que você identifica como sendo por onde perpassa suas escolhas, né? E não o que é que o outro espera que você escolha. Eu acho que essa é a diferença de você se perder, né? Porque se você tem claro para você por onde perpassa os seus desejos e as suas escolhas, eu acho que o risco de se perder ele reduz muito, né? Eu acho que a gente se perde quando a gente acredita que tem que ser para alcançar o que a gente acredita que o outro espera da gente. Aí sim, aí não é ser flexível. Entendi. Tá, Kênia. Obrigada. Tem uma coisa que eu quero comentar, que você falou sobre o natural, né? Você estava falando antes. Me lembrei de que eu gosto de práticas do budismo tibetano, mas não, meditação no budismo tibetano, não as práticas religiosas, né? A parte não religiosa. Enfim, eu fiquei encantada com a palavra natural, porque no Tibete, lá naquela cultura, a palavra criatividade, segundo o meu professor, né? Que eu não sei tibetano, então eu estou aqui citando. Segundo o meu professor, não tem a palavra criatividade. O que eles utilizam para aquilo que a gente chama de criatividade é natural. Eu acho isso genial. Genial. Nós nascemos naturalmente. O que é ser criativo é estar vivo, é estar aberto, flexível, como a água. Olha o curso do rio, ele não é reto.
ele se adapta. Se cair um tronco, ele atravessa. E se não tiver como atravessar, se ele não tiver recursos, o que que ele faz? O rio vai se avolumar até ter recursos e atravessar. E seguir. É natural. O que aconteceu com a gente no nosso processo civilizatório é que a gente foram nos colocando em caixas. E aí veio o movimento do seu filho de dizer, eu não quero sair da caixa, porque a caixa é confortável. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Para quem se adapta, como eu sempre me adaptei ao modelo escolar, é muito fácil aprender o que responder. Nesse modelo de pergunta e resposta, eu super me adapto. Sempre, eu fui um sucesso escolar a vida toda, porque a minha capacidade de entrar na caixa alheia é imensa. Isso não significa, não é o preditor de saúde mental. Né? Isso não está dizendo de criatividade, de flexibilidade, de abertura, de felicidade, de saber o desejo, de ir atrás do desejo. Muito pelo contrário. E aí nós temos esse movimento grande de voltar para o corpo, né? Tantas terapias, volta para o corpo, né? De tantas técnicas, né? Vamos explorar, vamos abrir a nossa criatividade, porque a gente já sabe que esse é um caminho de voltar para aquilo que a gente é, para a nossa natureza. Fale, Rejane. Sim. Não, e eu fico pensando, isso daria até mais uma, mais uma roda de conversa no sentido de como a gente, a nossa cultura, né, a nossa civilização, como dizemos, tem encaixado essas crianças cada vez mais cedo. Né? Então, se você pensar numa criança de 9 anos, 10 anos, preferir repetir do que criar é algo que para mim me incomoda. Esse modelo de ensino é algo que sempre me incomodou, até porque, como eu também, assim como você, me encaixava muito fácil dentro desse modelo de responder, principalmente já sabendo o que o outro quer que eu responda, né? Porque não tem coisa mais confortável, só que não, né? Da gente acreditar que então é isso que o outro quer ouvir, e se eu falo o que ele quer ouvir, ele vai me amar mais, e então é tudo que eu quero é ser amada, ser vista, ser enxergada, e aí sim a gente entra num processo de escravidão que pode ser eterna, né? No sentido de que eu vou aos poucos perdendo a capacidade de refletir sobre o que realmente importa para mim, e não em buscar responder o que é que o outro quer que eu responda. E eu vejo que as escolas, na maioria das vezes, pelo menos as muito conteudistas, elas têm provocado esse encaixamento das crianças cada vez mais cedo, e eu tento provocar nos meus filhos o tempo inteiro essa saída, né? Então, vamos lá, não, vamos fazer diferente, porque eu acho que isso aí vai economizar grandes energias deles na frente, né? De ter que lidar e se apropriar, porque é muito mais fácil a gente responder o que o outro quer ouvir e não precisar de se posicionar, né? Porque eu acho que o grande desafio que eu vejo na nossa vida, tanto para o que dá certo, quanto para aquilo que a gente avalia que não foi tão bom assim, é justamente a gente ter coragem de se posicionar. Né? E eu acho que os recomeços que a gente tem pela frente e os que a gente já fez vai depender muito dessa nossa coragem, né? de encarar, porque é maravilhoso. Depois que a gente começa, é meio que viciante, né? A gente já não quer mais parar. Agora, o difícil é a gente virar essa chave inicial, né? Porque é romper com tantas falsas certezas que é muito desafiador. Vale a pena, né, Rejane?
Como vale, Júnior? Eu acho que é aí que está o sentido da existência. Né? Eu acho que é aí que está o sentido da existência. Eu acho que a gente ser congruente, né, com a gente mesmo, eu acho que dá sentido para essa existência. É o que você está dizendo, é bem a história do rio. Né? Ele está ali fazendo seu percurso bem tranquilo e consegue ressignificar cada pedra que ele encontra no caminho com uma leveza, né? Porque a gente olha e a gente nem percebe o esforço que ali está sendo feito, né? Mas tem todo um movimento ali para que ele consiga continuar seguindo o caminho, mas ele está pronto, assim, no sentido de que, às vezes, ele vai precisar encher um pouco mais para conseguir avançar, né? Às vezes é os tempos que a gente precisa disso que você está dizendo, de um contato maior com a gente mesmo, né? Aqui em Portugal é algo que eu tenho aprendido e que no Brasil eu não tinha tido essa oportunidade, da questão das meditações, dos relaxamentos. Eu acho que eu não conhecia o quanto que isso tinha de resultado. Né? E eu acho que essas pausas, como você disse no início da nossa conversa, às vezes é importante, até para a gente continuar certos de que estamos seguindo de acordo com o que a gente realmente gostaria de estar seguindo. Respirar, né? Lucimar, pode vir. Lucimar, deixa eu te apresentar. A Lucimar, eu falei de você antes de você entrar na live, que eu falei que a tenda hoje atravessou o Oceano Atlântico, mas que a tenda já estava fora do Brasil fazia tempo, porque tem uma brasileira no Chile, olha ela aí. Sim, atravessou até o Oceano Pacífico faz quase um ano já. Eu cheguei tarde, peço desculpa, tinha um compromisso inadiável familiar, mas eu queria falar da última fala de vocês, contar uma experiência da nossa família, por exemplo. Meu marido sempre tentou fazer com que os meninos pensassem fora do padrão escolar, né? E isso causava muita angústia, inclusive em mim, porque ele queria ensinar de outra maneira e os meninos se confundiam e não ia bem na prova. E ele sempre falou, mas a prova não interessa, porque eles vão depois aprender como fazer a prova, vai melhorar a nota, mas a cabeça ampliada, digamos, vai ser melhor. Mas causava tanta angústia que a gente nunca deixou, sabe? A gente falava, não, vamos fazer a prova direitinho, do jeitinho que a professora ensinou, depois a gente pensa fora da caixa. Então, na nossa casa sempre foi uma briga por isso. Ele sempre quis que a gente pensasse, que a gente analisasse, que a gente fizesse coisa, mas causava muita angústia, porque diminuía a nota, e no final do ano a nota era o que importava, né? Os meus meninos são muito estudiosos, então é muito complicado até a gente querer fazer isso com os filhos, porque eles se angustiam também. Porque eles falam, e se eu não cumpro, papai e mamãe, como é que vai ser minha vida fora da nossa família, né? Então, é um equilíbrio difícil de encontrar isso. E também outra coisa que eu queria dizer, por exemplo, os meus meninos sempre foram inquietos por esse mesmo motivo, porque lá na casa eles tinham que pensar, eles tinham que raciocinar, tinham que fazer outra coisa que a professora não mandou. E chegava no colégio, os meus 2 meninos foram mandados para o psicólogo, e foi receitado Ritalin e tudo, e nós nunca demos remédio para os meninos, porque a gente sempre pensou que a curiosidade deles, a inquietação deles, tudo era, de alguma maneira, natural. E a gente nunca entrou nesse jogo do colégio. Mas eu tenho meu sobrinho, por exemplo, que mudou a personalidade dele. Ele era super inquieto, super ativo, e agora é um menino passivo, tranquilo, e tomou Ritalin a vida inteira. Então, essa mudança é um jogo muito perverso para nós, seres humanos, sabe? A gente tem que voltar para o corpo, a gente tem que fazer silêncio, a gente tem que alimentar bem. Todos os 4 fundamentos que a Júnia sempre fala, que está no Ayurveda, que está em outros lugares, e que é muito lindo. Mas isso é uma guerra contra o que querem nos imponer, porque você vai no supermercado, está tudo comprado, entendeu? Está tudo feito, está tudo no pacote. Aí você fala, não, eu prefiro comprar a fruta e eu prefiro fazer o suco. Aí as mães falam, mas você vai levantar mais cedo, vai fazer o suco? Você está doida?
Usa esse seu tempo para outra coisa. Então, eu acho que todos os conselhos que nos deram até agora é fascinante, é necessário e é urgente, mas lá fora não ajuda a gente a lidar com isso, sabe? Eu acho que as escolhas que vocês nos propõem é um desafio. Tem que ser corajoso para viver nesse mundo que vocês estão convidando que a gente viva, porque o mundo do outro lado te diz, para quê? Para que você vai deixar de abrir o pacote? Por que você vai comer natural, sendo que você pode ir no McDonald's em 5 minutos está resolvido, você não tem que lavar a louça, você não tem que limpar a casa, entendeu? Então, eu acho que é um desafio que vocês nos propõem, pelo menos para mim, tem sido desafiador. E eu tenho muita vergonha quando eu digo isso. Eu impedi muito que os meus filhos pensassem diferente, porque a nota, de alguma maneira, me desorientava, sabe? Como é que eu vou deixar eles tirarem um 0 na prova, mas pensar diferente? Entendeu? Então, isso tudo que vocês falaram para mim, eu acho que eu vou levar umas boas semanas para voltar a refletir, né? Porque a luta continua. Eu tenho uma filha com 15 e um filho com 18, e a luta para que eles pensem diferente, para que eles sejam humanos, para que façam silêncio, para que comam bem, segue, é vida que segue. Todo dia é um desafio, é implantar o que vocês acabaram de dizer. Assim, muito obrigada, eu vou seguir na luta. Obrigada. Obrigada, Lucimar. Quer comentar, Regina? Primeiro, obrigada por compartilhar conosco. Eu como mãe, entendo muito, muito, muito o desafio que você diz. Não é fácil mesmo. Eu vivi os dois lados, né? Eu vivi o lado de ser a aluna que acreditava que a nota era o que determinava, e eu acho que talvez por ter vivido dessa forma, não que, claro, existem vários tipos de envolvimento, né? Eu acho que hoje, para mim, importa muito mais que os meus filhos estejam envolvidos do que eles estejam com a melhor nota. E não foi fácil para mim também romper com o que era valorizado, né? Eu acho que eles sabem que o que importa para além da nota é o que eles são capazes de construir com aquilo que está sendo ensinado, né? Eu acho que para mim o desafio é fazer com que eles entendam por que aquilo, né? Por que aquilo? E eu acho que em alguns lugares, e aí eu não estou dizendo que são todos, mas em alguns lugares, o que tem sido mais, o que importa mais responda o que está sendo pedido e ponto. Né? E, inclusive, o Enem, por exemplo, é algo que em alguns momentos, pelo menos os cursos que preparam, o Enem em si nem é assim, mas os cursos que muitas vezes preparam, vem falando exatamente isso, né? Como responder as respostas, como fazer tal coisa. Essas receitas, assim, elas me incomodam, porque eu penso que não são as crianças que precisam se adequar à realidade das escolas, mas eu acho que as escolas que precisam se adequar às diferentes necessidades das crianças, sabe? E me incomoda muito quando eu vejo que, na maioria das vezes, não é isso que acontece. É claro que eu entendo que tem todo um processo aí no meio disso tudo, mas eu consegui hoje, e aí eu digo hoje, né? Não sei como vai ser na próxima fase dos meus filhos, mas hoje eu consigo colocar isso como sendo mais importante para eles, né? Se você conseguir se colocar e justificar o porquê que você está se colocando dessa forma, e a professora não considerar, por mim tá ok. A gente vai bancar isso. Pode falar, Jaqueline. Bom, voltando, né, depois do início, né, que a gente estava fazendo o aquecimento aqui das viagens. Gente, que delícia, Rejane, que prazer em te conhecer. Você falou algo aqui que mexeu muito comigo, sobre a flexibilidade. Porque, às vezes, assim, a flexibilidade, a gente pode pensar em algo grande, mas a gente pode colocar ela também nas coisas pequenas. Porque no nosso dia a dia, quantas coisas, às vezes,
é necessário mudar, mas a gente se endurece tanto, tem tanta resistência à mudança, e, de repente, a gente não muda, e precisa. Então, assim, quando eu vi o tema, né, é um tema sobre o recomeço, o recomeçar é necessário. Para a gente recomeçar, eu acho que essa palavra que você trouxe hoje, ela é mágica. É necessário ter flexibilidade. A gente tem que conseguir amolecer nossa carne, amolecer nosso coração, amolecer nossos pensamentos, nossa mente, e nos colocar numa posição assim de que nós somos falhos, e nem sempre ser falho é negativo, é positivo. Olha, não deu certo por esse caminho. A Júnia coloca uma coisa assim que eu escrevi no meu caderninho, GPS, o recalcular a rota, né? Então, assim, isso para quê? Para tudo na vida. Você está com problema financeiro. Essa semana eu passei uma situação assim com a pessoa que trabalha comigo, que eu tive que chamar a pessoa na responsabilidade. É ruim a gente, quanto mulher, é nessa hora que a gente até olha, quanto mulher, como é complicado você ter que chamar a atenção de um homem que trabalhava comigo, funcionário, que ele precisa viver um degrau abaixo, que ele estava descontrolado e que eu não queria prejudicar ele, mas eu queria ajudá-lo. Então, assim, nas nossas vidas a gente passa por situações financeira, emocional. Eu, Jaqueline, já partilhei no grupo, em alguns momentos, a questão da dificuldade com compulsões, né? Desde comida, compra, eu já sofri muito com isso e sofro. Então, assim, a flexibilidade é preciso de você se acolher o seu sentimento, acolher que você não é perfeito, mas entender que mudar é preciso. O recomeço, ele pode ser recomeçado todo dia, cada manhã. Hoje é sábado, um sábado lindo, amanheceu. Hoje eu posso estar recomeçando tudo de novo. É o GPS, é o recalcular a rota, mas principalmente ser flexível com a gente mesmo. Entender que a gente é um ser humano, é vivo. Como o Júnior falou lá no começo, o mundo, ele não parou, ele está girando. Nada fica igual. Nossas células, a gente está conversando aqui, células estão morrendo, outras estão sendo fabricadas no nosso corpo, nada para. Nós estamos sempre em constante mudança. É errado a gente congelar o nosso eu. Eu sou assim, pronto. Não, eu não mudo. Por que não? Nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante reaprendizado. Então, por que a gente tem que se questionar, olhar para a gente e falar assim, eu sou assim, pronto. Eu falo muito aqui em casa. Essa semana, minha filha deve estar escutando a conversa que ela está aqui na sala. Eu peguei minha filha com a situação que ela está encontrando de dificuldade na escola e falei para ela, escuta aqui, você tem o meu sangue. E nós somos de uma família que as mulheres são guerreiras, que não desiste, que luta. Tá difícil? Beleza. Tem uma pedra no caminho, você tem duas escolhas. Senta, chora e fica olhando para a pedra, ou levanta e dá um jeito de contornar. E foi falado isso aqui hoje, né? Sobre as correntes do rio, né? O rio vai recalcular a sua rota. Tem uma pedra lá obstruindo o rio, de alguma forma vai encher, ele vai contornar. E assim é a vida. O que eu falei para minha filha, eu falei servindo para mim, sabe? Porque assim, caiu, levantou. Um dia escutei até um médico que eu gosto muito aqui do Brasil, que ele tem uma mente muito legal, muito aberta, que eu sigo ele. Ele contou a história do seguinte: você nasceu e você era um bebezinho, ele frágil, indefeso, que mal se mexia direito. E de repente você já começou a virar de bruço, levantar a cabecinha, ficar espertinho, e de repente aquilo ali já não bastou. Aí a gente começa a se arrastar, se arrastar, se arrastar. Quando veja, tá ali, ó, engatinhando. Engatinhando não é o suficiente, começa a segurar nas coisas e começar a dar um passinho para lá, um passinho para cá, até a audácia de ir caminhando para os primeiros passos sem segurar em nada. E que muitas vezes o bebê, quando ele começa nesse processo do andar, ele cai. É a maior lição para qualquer um de nós, seres humanos. Quantas vezes nós já caímos para tentar aprender a andar?
Hoje a gente anda e muitas vezes a gente nem é grato por andar sem cair no chão. Quantas vezes a gente caiu para aprender a andar? E assim é a nossa vida diante das circunstâncias, diante dos problemas. A gente tem que lembrar da força que a gente teve de quando era um bebezinho frágil, indefeso, e que de repente aprendeu a andar, e hoje a gente consegue correr, consegue andar, a gente não cambaleia mais, né? Segue. Esse foi o ensinamento que eu dei para minha filha essa semana. Eu falei, filha, a gente cai, a gente levanta e segue. Porque a história toda não se resume na chegada, mas no percurso, no que você faz no caminho, como é que você reage diante da situação. Então, eu estou falando isso para vocês, mas falando da minha própria vida. Quantas vezes é necessário esse recomeço? Quantas vezes é necessário a gente sair do chão, levantar e seguir? Porque cair, eu vou cair, você vai cair, a outra vai cair. Mas o importante é como a gente lida com a situação da queda, lida com a situação do desafio, do obstáculo na vida, que é você ser resiliente. Essa semana até comentei um post da Júnia falando assim, ser resiliente não é fácil, mudar não é fácil, mas é preciso. E quantas vezes for necessário, a gente não pode desistir disso, dessa força de querer fluir, de querer seguir. É a vida chamando a gente e a gente abrir os braços e falando, eu estou indo, eu vou. É difícil? É. Muitos momentos existem certas circunstâncias que param a gente, que freiam a gente, existe. Circunstâncias pessoais, eu comecei a falar de coisas financeiras, coisas sentimentais, circunstâncias, acabou um relacionamento, acabou uma situação, estou passando uma situação difícil na minha família. Isso não acontece só na minha casa, acontece na casa de qualquer um. Porque somos humanos, somos irmãos na humanidade. E as nossas vivências podem ter uma diferença ou outra de uma casa para outra, mas não muda muita coisa. Essa questão da gente cair, levantar e mudar, a questão do recomeço, que assim, quando eu vi de madrugada, 2 da manhã, tá a Jaqueline falando, Júnia, me coloca, por favor, Júnia, desculpa o horário, mas me escreve. Porque assim, esse é um assunto que mexe muito comigo, porque é um desafio que eu tenho diário, o desafio de recomeçar. E eu tenho em mente que recomeçar sempre é preciso. E o que eu ouvi hoje aqui, essa palavra flexibilidade, ela é assim, mágica, ela é assim um gatilho, porque não tem como recomeçar se a gente não se amaciar, se a gente não perceber que a gente necessita ter flexibilidade e um outro olhar diante da circunstância, diante da vida, para que a gente consiga contornar esse obstáculo, para que a gente consiga recalcular a rota. E é isso. Eu estou grata demais, vocês são maravilhosas. Que delícia de sábado de manhã é esse. Um prazer imenso. Eu levaria pão de queijo agora para a Regiane. Se fosse mais perto, que ela está morrendo de vontade de comer pão de queijinho, ô dó. Eu vou esperar, hein? Muito obrigada, Jaque. Eu acho que você trouxe um exemplo muito fabuloso, eu gosto muito, que é esse exemplo do bebê. Né? Eu penso o quanto que, à medida que a gente cresce, às vezes a gente vai perdendo essa coragem do bebê. Né? Porque eu acho que os 2 primeiros anos de vida são anos de tantos atos de coragem, né? Se a gente parar para pensar, o bebê abre mão de tanta coisa, né? Ele abre mão da segurança do colo da mãe para poder ir para o chão, ralar o joelho e aprender a engatinhar. Né? E aí ele abre mão do conforto do chão que ele já se adaptou para aprender a andar. E mesmo caindo, ele ainda assume o desafio de começar a correr. Né? E por aí vai, ele aceita se comunicar, mesmo a mãe já entendendo muitas vezes o que ele quer. Né? Então, a gente às vezes vai perdendo essa capacidade ou vai ficando mais amedrontado no sentido de mantendo essa coragem dos nossos 2 primeiros anos de vida. Né? Eu acho que quanta coragem a gente tem ali e que às vezes a gente, até a forma de respirar, né? Se a gente pega e vê um bebezinho ali respirando, a gente consegue ver aquele movimento certinho, a barriguinha vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. E a gente não, a gente desaprende até respirar. Né? A gente está com pressa de viver. O bebê tem pressa de viver,
mas ele sabe transformar essa pressa, né? Porque, na verdade, ele tem pressa de conseguir alcançar aquilo que ele percebe que ele tem ali como oportunidade. E a gente, às vezes, quer muito mais do que a gente realmente precisa, né? E a gente cria, em determinados momentos, falsas necessidades. E eu acho que aí é que entra essas variáveis que nos confundem, né? E aí, quando eu falava dessa questão, era mais ou menos perpassando também por aí, né? O que realmente importa, o que realmente eu quero, o que realmente eu preciso. Uau! Vocês estão... Muito bom, Rejane. Eu quero um outro momento com você, já estou pedindo aqui em público. Será um prazer, Júnior. Pra gente Adorei falar sobre conhecer todas vocês. para a gente falar sobre essas falsas necessidades, porque isso já abre uma janela importante de um outro passo. Porque aqui a gente conversou sobre. Deixa eu só olhar aqui. Ah, tá. Estava dando uma interferência aqui. Nós já conversamos sobre bastante, aprofundamos o recomeçar, e acho que o próximo passo é justamente falar dessas falsas necessidades, que traz mais assim para o dia a dia e um encaminhamento mesmo, né? E o que eu quero comentar, do que a Jaque trouxe para a gente, agradecer, Jaque, sempre maravilhosa, que é a vergonha, convidar vocês a observar esse sentimento. Muitas vezes o que nos paralisa é a vergonha. A criança não tem vergonha, ela cai, ela chora. E a gente se permite chorar? Ou a gente finge? Tá tudo bem. Imagina, dei só uma caidinha ali, tô linda. Qual é o espaço que eu tenho para acolher essa vergonha? O que eu chamo de vergonha? Por que eu estou chamando isso de vergonha? E o medo, né? A Fabiana está colocando aí no bate-papo. Então, são cenas para os próximos capítulos. Eu agradeço muito a presença da Rejane novamente. Agradeço demais, porque eu sei que a vida dela é bastante com afazeres, né? Com crianças, com casa, com marido, com trabalho, com estudo. E é uma honra ter você assim, a um braço, né, de distância. Outro dia, no meu grupo de meditação, a gente estava rindo, o professor falando assim, gente, nós estamos a duas pessoas do Dalai Lama, né? Porque a gente está... eu acho que isso traz para a gente uma visão, assim. Porque, olha, se o Cris está aqui dando aula para a gente e ele foi aluno do Thupten Jinpa e o Thupten Jinpa é aluno do Dalai Lama, nós estamos a duas pessoas do Dalai Lama. E aí, isso me trouxe uma abertura, porque eu fico assim, gente, eu tenho, e esse festival, eu acho que o grande ensinamento foi esse. Eu já estou falando no passado, porque eu já estou na semana de encerramento, assim, já fazendo um encerramento dentro de mim também, do que significou tudo isso, né? Eu acho que o grande ensinamento é que o que a gente precisa já está aqui, a um braço de distância, né? Então, eu mandei uma mensagem e falei, vamos falar disso? Vamos! E aí, olha o que aconteceu, né? A gente precisa arriscar, dar um passo. Então, muito grata, Rejane, novamente. Desde fevereiro de 2002, a gente está nessa parceria. A Rejane foi laureada como melhor aluna do curso de psicologia, e eu estava lá para ver. E eu estava lá para ver quando ela foi homenageada lá no maior auditório do estado, né? Que onde foi a nossa formatura, com toda a pompa e circunstância que a gente merecia.
que a nossa família merecia, que os nossos amigos mereciam, que os nossos antepassados mereciam, porque eles estavam todos lá, aquele auditório lotado, com aquela orquestra, né? Tudo muito perfeito. A Fabiana também estava lá, né? Está aí comentando. Foi muito bonito, né? Porque foi uma celebração foi uma grande celebração, muito além de nós, né? E o mais bonito ainda foi ver que ninguém se espantou com a surpresa do nome da Rejane, né? Ninguém questionou. Foi aquela assim, eu já sabia. Porque todo ano era aquela, quem vai ser o aluno, o melhor aluno do curso, né? E não era só da nossa turma, é do curso todo, todas as turmas, manhã e noite. A Fabiana está dizendo que não viu não, porque ela estava chorando. É bem possível, né? Porque a Fabiana chorando. Então, vocês hoje conheceram, né, um pouquinho da Rejane, e eu sei que mexeu com vocês, e eu quero que você fale, Rejane, como é que as pessoas, onde que elas te encontram, como é que se você atende, como é que é, e antes de você responder, eu quero agradecer também as mulheres da tenda, todas, né, que estão aqui, todas que vão assistir a gravação. Isso tudo só existe porque vocês estão aí, né? Os agradecimentos todos que vocês fazem, eu recebo, acolho, né? Recebo com amor e devolvo para vocês, porque tudo isso só existe porque vocês aceitaram, disseram sim a esses meus convites, né? E quero agradecer também a minha irmã, que está aí. Para mim, é assim, se eu não tivesse ascendente em aquário, eu estava chorando, né? Mas eu não sou dada a lágrimas. Mas as emoções, e também isso é interessante, porque as emoções elas são muito particulares, né? Cada um manifesta de uma forma. Então, às vezes a pessoa está os olhos atores, né? Estão fazendo tantas coisas que a gente por dentro, né, está manifestando o outro. Então, para mim é uma honra, né, ter minha irmã mais velha aqui, né? Representa muito para mim, gratidão. Dedico a você os méritos do nosso trabalho, viu, irmã? A Fabiana sempre foi passando na frente, abrindo os caminhos para mim. Se eu pude fazer alguma coisa na vida, foi porque ela veio antes. E antes dela também teve um que não chegou a nascer, né? Eu também respeito o destino dele, que também faz parte da nossa família. Mas a Fabiana sempre teve essa natureza de mais abertura mesmo do que eu, né? Eu sempre fui mais para passividade. Então, se eu não tivesse tido uma irmã que fosse mais para frente e me empurrasse, eu não teria ido aonde eu fui. Então, eu sempre falo isso para ela, né? Tudo que eu faço tem ela e tem a outra também que veio depois, porque é uma empurrando na frente e outra atrás. Aí eu tive muita sorte, porque se fosse eu sozinha, eu não sei onde é que eu estava. Então, confia na vida que a gente tem seres que estão nos apoiando, né? Eu quero agradecer também a Alessandra, que é nossa amiga de graduação, que estaria aqui com a gente hoje, se não tivesse caído o poste lá, né? Ela ficou sem energia, tentou entrar e está super chateada. Eu prometi para ela que vai ter um bis, viu, Regina? Então, vamos fazer uma outra roda sobre recomeçar, que vai alegrar todo mundo. No fim, a gente já nem sabe se foi bom voltar, né? Ai, foi bom ou ruim a Alessandra não ter entrado? Ai, nem sei, porque a gente vai ter que repetir. E ontem a gente teve o mesmo problema com a Mariana também, né? Aí a gente já vê assim, nossa, até essa palavra problema fica meio inadequada, né? Porque será que foi problema mesmo? Então, eu espero que vocês saiam daqui com muitas perguntas e com espaço interno para lidar com o incômodo que uma pergunta traz. Quanto mais tempo você puder conviver com uma pergunta, mais vida você vai sentir, né? Você vai conseguir sentir a vida ser tocada pela vida e seguir para a vida, que é onde a gente quer. Estou muito grata. E a Maria Elisa, sim, que não está na tenda, que está aqui com a gente, que conversou, muito, muito grata.
Bem, Júnia, eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar com você. E foi muito bom conhecer todos vocês. Me acolheram super bem, me deixou tranquila para me colocar, para falar realmente da minha história, de coisas que também me tocam, né? Eu acho que foi um momento gostoso, me senti em casa, quase comendo pão de queijo, mas já me senti em casa. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. É bom reencontrar a Fabiana aqui também. A Fabiana também faz parte daquele nosso momento. Me lembro daquela viagem para o Espírito Santo com os 3 pequenos dela. E a gente lá, foi uma experiência muito gostosa. Tenho boas lembranças da Fabiana e boas lembranças da nossa história, né, na nossa cidade natal. Me lembro de sempre fazer questão de dar uma passadinha lá na casa da sua mãe, sempre que a Fabiana estava lá com as crianças. E não esqueça das beijocas do filhinho mais velho dela, que era um fofo, morro de saudade deles, daqueles tamaninhos, eram muito bonitinhos. Não que hoje não estejam, mas hoje eu acho que nem deve lembrar dessa Rejane daquela época, né? Eu acho que não faz mais sentido para eles. Podem me chamar sempre que quiser, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído, porque eu saio daqui também com um monte de aprendizado, extremamente engrandecida, e foi para vocês uma manhã, para mim uma tarde com partilhas muito gostosas, muito importantes, e é sempre bom falar sobre ser humano, né? É sempre bom falar sobre ser, eu gosto muito. Muito obrigada, Júnia, pela oportunidade. Quem quiser me encontrar, eu tenho feito sim atendimento online agora. Lá no Brasil eu já fazia alguns, mas agora é bom que eu acho que nem tudo é problema, né, Júnior? Eu acho que a questão da pandemia fez com que a nossa clínica ela pudesse também se tornar mundial, né? Então as fronteiras de distância elas já não separam mais a gente, né? Então hoje eu tenho atendido pessoas que estão no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, no Brasil. Então tem sido muito positivo para o meu crescimento também nesse sentido, né? De poder, inclusive, estar acolhendo as vivências de diversos lugares, né? Então, tem sido muito, muito positivo. E aí, caso alguém queira colocar alguma questão depois em particular, ou queira perguntar alguma coisa que não tenha ficado tão clara, o meu Instagram é Rejane Santana, igual a Júnia colocou no cartaz.psi. Aí vocês me encontram lá. Ok? Muito obrigada. Vamos dar tchau, né? Abrir o microfone, dar tchau para a Rejane. Podem se desmutar. Até mais, Rejane. Tchau, tchau. Obrigada pelas partilhas. Obrigado eu. Prazer tê-lo ouvido. Fala, com certeza está mexendo aqui dentro de mim. Muita gratidão, tá? Você. Obrigada. Eu peguei só um pedacinho da conversa e vou esperar ansiosamente a gravação, porque mexeu comigo. Obrigada. Desestruturou tudo. Agora, voltar a estruturar, assim que muito obrigada sempre, Júnia, sempre. Obrigada, Rejane. Obrigada. E você está, rapidinho, onde você está em Portugal? Eu estou na região do Algarve, próxima a Faro. Eu estou mais na parte do sul, não é no norte. Eu tenho muita vontade de conhecer Portugal. Eu tenho amigos que viveram em Cascais e falam que é maravilhoso. Assim, Bem, eu estou mais para o sul, não é? Cascais é mais para cima, mas se tiver oportunidade, venha, vai ser uma boa experiência. Sim, eu me imagino em Lisboa, aí, onde passou Fernando Pessoa, que eu li o livro de Desassossego, eu sonho com Lisboa. Assim que essa conversa para muito tempo. Um beijo. Beijão, obrigada. Ok. Ficamos por aqui, então. Gratidão, pessoas. Tchau, Júlia. Até a próxima. Tchau.